E aí, tudo bem? O quadro Tudo o que você precisa saber entra agora em uma nova fase. Ao invés de falar só sobre edições clássicas de X-Men, a gente vai falar de várias curiosidades sobre HQ. Basicamente relacionadas a Marvel e DC, mas a gente pode falar também de outros personagens e editoras, sem restrições, lógico. A única condição é que seja uma coisa muito curiosa e que seja um fato que a maioria dos fãs provavelmente não sabe. Antes de a gente começar, lógico, curte o vídeo, se inscreve no canal do YouTube, o que eu peço sempre, né? Se você curte a gente já no Face e ainda não conheceu o canal do YouTube, vai pra lá e se inscreve. Hoje a gente vai falar sobre 3 grandes nomes das HQs. Um, quando morreu, virou história em quadrinhos, literalmente. O segundo serviu de inspiração para a criação de um super-herói e o terceiro começou a escrever HQs profissionalmente aos 14 anos. Sabe quem é quem? Vamos lá. Vamos começar pelo Jim Shooter. Você sabia que o Jim Shooter, o polêmico editor-chefe da Marvel nos anos 70 e 80, começou a escrever argumentos de HQs para DC Comics quando tinha apenas 14 anos? Foi em 1966 quando o Shooter enviou para o editor da revista da Legião dos Super-Heróis, Mort Weisinger, uma carta com uma proposta para uma história. Weisinger gostou tanto que convidou o garoto de 14 anos para não só escrever, mas também desenhar HQs para DC. A edição de estreia do Shooter foi a Adventure Comics 346, uma história com, claro, a Legião dos Super-Heróis. A última vez que essa história foi publicada no Brasil foi em A Legião dos Super-Heróis 24 da Ebal, em 1970. O interessante é que o Jim Shooter não era o único adolescente trabalhando na DC na época. O Weisinger tinha comprado uma história de outro garoto, esse de 17 anos, chamado Cary Bates. Ele disse que desenhava capas e dava ideias de histórias para o Mort. Uma ideia do Bates para uma capa e história foi a de Superman 167 de 1964. A melhor edição brasileira com essa história, Superman 70 anos, número 1 da Panini, de 2008. O Bates ficaria bastante conhecido anos depois por seu trabalho com o Flash e o Superman. Agora vamos falar sobre o Mark Gruenwald. Mark Gruenwald, famoso editor e roteirista da Marvel nos anos 80 e 90, quando morreu virou HQ. Isso, ele virou uma HQ literalmente. O Mark escreveu as histórias do Capitão América por 10 anos, de 1985 a 1995. Ele também teve alguns trabalhos como desenhista, mas se destacou mais como roteirista. Ele também escreveu as histórias do Quasar. Aliás, quem quiser ler as primeiras histórias do título solo do Quasar, isso aqui está à venda na loja online da Salvat, que é a coleção vermelha dedicada ao Quasar número 91. Só está por enquanto à venda no online, tá? Ele escreveu essas histórias todas do Quasar, acho que quase todas dos 60 números que teve a revista, e também escreveu o Esquadrão Supremo. E ele criou também o Official Handbook of the Marvel Universe, uma espécie de fichário com todos os personagens da editora. Você colecionava uma ficha para cada personagem, uma coisa bem legal que tinha nos Estados Unidos. Ele virou editor executivo da Marvel em 1987 até o seu falecimento em 1996 em decorrência de um súbito ataque cardíaco. Como o Mark era um piadista que gostava de fazer pegadinha com o pessoal da redação, muita gente achou por algum tempo que a notícia da morte dele não passava de outra piada. O Mark sempre dizia que seu desejo quando morresse era que suas cinzas fossem misturadas à tinta que imprime as HQs. E assim foi feito. Mark Gruenwald literalmente se tornou história em quadrinhos. A revista que teve a tinta misturada às cinzas do Gruenwald foi a primeira edição do encadernado com a minissérie do Esquadrão Supremo, que o Mark escreveu originalmente em 1985. No Brasil, essa minissérie, que tem 12 capítulos, foi publicada só até o número 5 na revista Gibi da Globo, nos números 2, 4, 6, 8 e 10. A revista foi cancelada no número 12, por isso o resto da minissérie não saiu por aqui. Agora é a vez de falar de Jim Steranko. Jim Steranko é um artista icônico, mais conhecido pelo seu trabalho com Nick Fury e Capitão América nos anos 60.
O Steranko inovou radicalmente a cara das HQs mainstream, com layouts diferenciados que faziam uso de tendências artísticas como surrealismo e pop art. Agora, você sabia que um herói da DC é baseado em Jim Steranko? Além de artista gráfico, Steranko também era mágico e ilusionista. Uma das suas especialidades era atuar como artista de fuga, sabe aqueles caras ilusionistas como Harry Houdini, que eram amarrados muitas vezes em caixas ou tanques de água e precisavam escapar dali? E qual personagem da DC criado por Jack Kirby é um artista de fuga? Isso, o Senhor Milagre, filho do Pai Celestial, que cresceu em prisões em Apocalipse e acabou se especializando em escapar. Quando vem para a Terra, o Scott Free, e esse nome em inglês pode ser traduzido como aquele que escapa, aquele que se liberta, passa a atuar como artista de fuga para sobreviver. E sim, o Kirby se inspirou no amigo Jim Steranko para criar o personagem. A primeira aparição do Senhor Milagre foi republicada há pouco tempo aqui, ó, a coleção de graphic novels da DC 73, Liga da Justiça Internacional, parte 2. Tem as histórias, né, e sempre no fim dessas edições da DC tem uma história mais antiga sobre algum dos personagens que apareceram nas histórias anteriores. Nesse caso, eles publicaram a primeira aparição do Senhor Milagre por Jack Kirby, número 1 da revista Mr. Miracle. E o Steranko também serviu de inspiração para o personagem Cavalier, do livro As Incríveis Aventuras de Cavalier e Clay, um livro escrito por Michael Chabon, publicado no ano 2000 nos Estados Unidos e em 2002 pela primeira vez no Brasil pela editora Record. E aí, curtiu? A partir de agora vai ser isso, a gente vai pegar coisas que você provavelmente não sabe, ou mesmo que você saiba, não tinha tanta informação assim sobre o assunto. Vamos destrinchar algumas dessas coisas bem curiosas sobre o mundo das HQs, não só falando sobre os autores, mas também sobre personagens e coisas curiosas que aconteceram nas histórias. Fica por aí, logo logo a gente está de volta e lógico, não esquece, se inscreve nos canais. Se você já está lá no Facebook, se inscreve no nosso canal no YouTube também. Valeu, até mais!